Irmãs, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. Hoje nós vamos ver um pouco como enfrentar os desafios da mulher no momento atual. Primeiramente, eu gostaria de dizer que Deus ele tem um amor muito grande pela mulher. Haja visto como nós somos criadas, não é verdade? Nós não viemos simplesmente do pó, mas nós viemos, né, da costela de Adão e nós somos edificadas, fomos construídas numa mulher. Então, a maneira como nós somos criados já é uma maneira muito maravilhosa. Também Deus, quando escolheu vir para essa terra, ele usou o ventre de uma mulher, a mais bem-aventurada de todas as mulheres. E também, quando Jesus ele ressuscitou, ele fez questão que Maria Madalena fosse a proclamadora, a anunciadora dessa maravilha das boas novas, do milagre da vida, da ressurreição. Mesmo sabendo que o testemunho de uma mulher não era aceito naquela sociedade judaica daquela época, na sociedade da antiguidade. E nós sabemos que, humanamente falando, a mulher não era tão valorizada como ela é para Deus. Mesmo porque o Senhor, nós somos mulher coletiva, a noiva do Senhor. E Deus, ele fala que ele é o nosso criador, e ele é o nosso marido. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou e se entregou pela igreja. Então, o amor de Deus é muito grande pela mulher. Mas nós sabemos que no governo humano não é assim. Nós sabemos que por causa da influência das forças espirituais das trevas, a mulher sempre foi tolhida, foi calada, foi perseguida. Mas, graças a Deus, que Jesus, ele elevou o padrão da mulher, sempre chamando a sua mãe Maria de mulher, e, na verdade, ele estava elevando o padrão da mulher. E nós sabemos que, graças a Deus, também ao longo da história, a mulher ela tem colecionado várias conquistas. A mulher ela conseguiu ser inserida no mercado de trabalho, a mulher conseguiu ter independência financeira, a mulher conseguiu ter voz política. Então, nós sabemos que todas essas conquistas foram muito boas para a mulher. Mas, por outro lado, apareceram vários obstáculos. Como conciliar todas as funções de mãe, de dona de casa, administradora do lar, as funções do trabalho, as funções da igreja como serva de Deus, e manter a nossa saúde emocional. Esse é o ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como conciliar todas essas funções e ainda manter a integridade da nossa saúde emocional. Porque as mulheres, estatisticamente, elas têm muito mais chances de desenvolver um transtorno emocional que os homens. Claro, a mulher, ela é mais alvejada, ela está no fronte da batalha. A mulher, ela se doa mais. Ela cuida dos irmãos, ela cuida da casa, depois ela cuida do marido, cuida dos filhos, cuida dos pais idosos. Então, as mulheres se doam mais. Então, elas têm mais tendência de desenvolver os transtornos emocionais. Por isso, mais do que nunca, nós devemos encontrar meios para que nós possamos cuidar dessa nossa saúde mental. E, ultimamente, a gente vê até que existem outros desafios, porque na modernidade, nos últimos anos, a mulher hoje enfrenta o desafio da comparação nas redes sociais, e também aquele sentimento de frustração de não ter aquela vida perfeita, porque existem as postagens das mulheres com um corpo perfeito, com uma vida perfeita, então parece que não há nenhum tipo de problema. Então, esse tipo de comparação gera sentimentos como frustração, como sentimento de incapacidade, como baixa autoestima, então, que é a maneira como a gente se sente, um embaçamento da visão, diminuindo a nossa autoimagem, a maneira como nós nos vemos. Então, os desafios são muito grandes hoje que a mulher moderna ela enfrenta. Por isso, nós precisamos aprender a conhecer todos esses meios estratégicos para nós continuarmos tendo saúde mental, saúde emocional. Por isso, irmãs, nós precisamos desenvolver muito a qualidade de vida, procurar ter uma alimentação mais simples possível, uma alimentação, inclusive, ela é mais barata, porque ela é o mais natural possível,
a alimentação industrializada ela é mais cara e não é tão saudável. Então, investir num exercício, numa caminhada, termos um esporte, termos um hobby, dançarmos, movimentarmos o nosso corpo. Então, nós precisamos investir em ter qualidade de vida. Também nós precisamos ter um sono reparador, precisamos ter horas adequadas de sono. E isso implica em nós gerenciarmos o nosso tempo. Então, muitas vezes, a gente, sem perceber, nós gastamos muito tempo nas redes sociais. Às vezes, a gente vai procurar uma receita de coxinha, aí encontra uma de empada, uma de pizza, coisa que a gente nem vai estar fazendo naquela hora, mas a gente fica gastando o nosso tempo na rede social. Às vezes a gente vai comprar algum produto, aí entra numa página de sapato, de bolsa, de decoração, e sem a gente perceber, a gente vai perdendo muito tempo de qualidade. E depois tudo que é importante a gente faz de forma sem o tempo de qualidade necessário e sem a atenção adequada. Então, nós precisamos aprender a ter esse sono reparador e gerenciar melhor o nosso tempo. Para que nós possamos ter meios estratégicos para a gente possa manter a nossa mente saudável, irmãs, nós precisamos também aprender técnicas de gestão da emoção, que depois a gente pode até fazer uma live mais para frente falando sobre as técnicas práticas da gestão da emoção. Mas a gestão da emoção, ela leva ao autoconhecimento e leva ao autocuidado, que foi o que o Senhor disse para Caim, lá em Gênesis 4, 6 e 7. O teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Caim, ele tinha aquele desejo do assassinato, ele tinha aquele pecado ali à porta, mas o Senhor disse que ele tinha que vencer aquela situação. Então, é muito importante nós nos autoconhecermos e nós autocuidarmos. E isso está também em 1 Coríntios 2:11, que mostra que o nosso eu, que a nossa identidade, que aquilo que nós nunca vamos perder, mesmo depois de morrermos, nós vamos manter a nossa identidade. O nosso eu é a nossa consciência crítica, que é a parte líder do espírito humano, não é o ego freudiano, não é a vida independente de Deus. O eu, dentro da teoria da inteligência multifocal, é a consciência crítica, nossa capacidade de dar a volta por cima, a nossa vontade determinante. Então, a nossa consciência crítica, quando ela é lúcida, quando o nosso eu é lúcido, forte, saudável, coerente, ele é capaz de liderar o teatro mental e ele leva, ele conduz a mente, a vontade, a emoção ao Espírito de Jesus, a mente de Cristo. Então, lá em 1 Coríntios 2:11 mostra que quem conhece o pensamento humano, senão o espírito do homem que habita dentro dele. E a parte líder do espírito humano é a nossa consciência. Então, quando a nossa consciência é saudável, ela é capaz de liderar o teatro mental e fazer com que todos os seus pensamentos, as suas emoções, a sua vontade se submeta à autoridade de Cristo, se submeta à mente de Cristo, se submeta ao Espírito de Jesus. E nós, irmãs, nós não somos robôs. Nós temos altos, nós temos baixos, assim como nós temos vales, nós temos montanhas, assim como uma grande música numa orquestra. Tem as notas altas, as notas baixas, e isso é que dá a beleza da melodia, a beleza daqueles instrumentos. Assim também nós precisamos reconhecer as nossas emoções e pedir ajuda quando nós sentimos que precisamos, assim como o Senhor o fez em Mateus 26, no capítulo 38. Ele viu que a emoção dele estava profundamente triste até a morte. E ele não teve vergonha, ele fez questão de deixar registrado que ele disse isso e ele pediu ajuda para os seus discípulos, sendo que um deles o trairia logo em seguida. Então, nós precisamos, irmãs, ter boas irmãs, irmãs maduras, amigas, boas amigas, para que nós possamos nos abrir e pedir ajuda se for necessário. E não há problema nenhum em ter uma ajuda psicoterapêutica, uma ajuda psiquiátrica, porque a alma fica doente também, não é só o corpo.
Então, amadas, nós vivemos um grande paradoxo, porque primeiro nós temos uma vida esplendorosa, nós temos uma vida que vence o mau humor, que vence a ira, que vence todas as coisas negativas do universo. Nós nascemos de novo, nascemos do alto. O Senhor disse que veio nos dar uma vida e uma vida em abundância. Mas por que que nós muitas vezes vivemos uma vida medíocre? Por que muitas vezes nós vivemos uma vida sem brilho? Porque muitas vezes nós vivemos as armadilhas da mente. Qual armadilha da mente você é prisioneira? Será que são as reações impulsivas? Será que é a timidez excessiva? Será que é a agressividade? Será que são as reações fóbicas, as fobias, os medos, as reações obsessivas? Será que é o consumismo desenfreado? Será que é a compulsão por alimento, compulsão por drogas? Quais são as armadilhas que prendem a sua emoção, que prendem o seu eu e fazem com que o elevador da sua emoção esteja emperrado? Então, amadas, por que que nós sofremos por antecipação? Por que que nós não desenvolvemos as funções mais importantes da inteligência, como contemplar o belo, como pensar antes de reagir, como ser resiliente? Por que nós temos tanta dificuldade em ter as virtudes humanas elevadas? E a causa desse paradoxo, irmã, é porque na queda, a, a nossa mente se tornou extremamente complexa. A nossa mente se tornou corrompida, ela se tornou extremamente danificada. E o que acontece é que o ser humano, ele se tornou refém de alguns fenômenos, de 4 fenômenos inconscientes que a teoria da inteligência multifocal descreve. Esses fenômenos inconscientes, juntamente com a janela killer, que é a janela assassina, que rouba a nossa alegria, que rouba a nossa tranquilidade, são aquelas janelas com conteúdo traumático, onde existem experiências de abuso, experiência de perda, experiência de frustração, experiência de traição, de tantas situações negativas que vivenciamos, até mesmo dentro do ventre das nossas mães, quando elas caíram, quando elas também sofreram alguma situação difícil, nós não tínhamos o pensamento dialético, mas nós pensamos e temos janelas killers desde essa época. Então, esses fenômenos inconscientes, eles leem as janelas da memória e produzem cadeias de pensamento sem a autorização do eu. O eu, lembra, é a consciência crítica, é a parte líder do espírito humano, não é o ego freudiano. Tá bom, irmãs? Então, esses fenômenos, eles leem as cadeias de pensamento e formam esses pensamentos sem autorização do eu. E isso é muito trágico, porque é como se você estivesse entrando num carro e você desce a seta para a direita, o carro vai para a esquerda. Como se você estivesse numa ladeira, você quer brecar e o carro acelera. Então, nós vivenciamos esse paradoxo, porque a mente humana se tornou extremamente complexa. Então, para vocês entenderem um pouco dos fenômenos que leem a memória e produzem essas cadeias de pensamento sem autorização do eu, imagine que você vai para um filme de terror, imagine que vocês não gostem desse tipo de filme, mas imagine que vocês vão para uma sala de cinema, vocês vão falar, eu não vou ter medo, eu não vou sentir nada, porque eu sei que tudo é ketchup, tudo é fake news, tudo é tinta, tem um set de filmagem, tem uma série de pessoas, e eu determino que eu não vou ter medo. Então, a hora que você senta no cinema, que apagam as luzes, e aí começa a ranger a porta, aí vem aquele sentimento de medo. Então, o que aconteceu? Milésimos de segundo antes do eu entrar no teatro da mente, o eu consciente, entraram fenômenos inconscientes que leem cadeias de pensamentos e produz essa sensação de medo. Então, para vocês entenderem que realmente existem esses fenômenos inconscientes. Por exemplo, você pensa tudo o que você quer pensar? Se você não pensa tudo o que você quer pensar, então quem pensa o resto? Quando você, por exemplo, vai dormir, então o teu eu, a tua consciência, ela está adormecida. E quem está a 1000 por hora é o fenômeno do alto fluxo, que é um dos fenômenos inconscientes que leem cadeias de pensamento e formam, né, os pensamentos, leem as janelas e formam os pensamentos. Então, às vezes, você falou sobre pão, de repente você sonha que você tem uma fábrica de pão, ou que alguém vai te trazer um pão. Então, são sonhos que vão cruzando uma série de janelas. Então, esses são os fenômenos inconscientes. Então, pelo fato da mente humana ter se tornado extremamente
corrompida, hoje nós precisamos ter ferramentas, que Deus já nos deu essas ferramentas, porque quando ele falou para Caim, o teu desejo é contra ti, e a ti cumpre dominá-lo, é porque dentro dele existiam ferramentas que poderiam ser acionadas para que ele pudesse vencer toda aquela engrenagem doentia que levou ao homicídio do seu irmão. Então, irmãs, isso é muito libertador de você entender que existem pensamentos que fogem da autorização do seu eu. Por exemplo, pessoas que têm reações desgovernadas, reações histéricas, pessoas que estão com depressão, pessoas que têm pensamentos suicidas. As pessoas pensam que elas que querem tirar a própria vida. Mas, na verdade, a pessoa ela tem fome, ela tem sede de viver. E a gente tem que falar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Você tem fome, você tem sede de viver. Você quer matar a dor, quer matar o desespero. Mas esse pensamento não é você que está autorizando, não é você que quer. Existem 70 trilhões de células clamando pela vida. Na verdade, são esses pensamentos que vêm de fenômenos inconscientes e que produzem essas cadeias de pensamento, que produzem esses pensamentos conflitantes. Então, nós conhecermos essa engrenagem doentia do pensamento é muito importante para que nós possamos trazer alívio para as pessoas. Amadas, por isso nós precisamos aprender a gerenciar as emoções e administrar os nossos pensamentos. E todas essas ferramentas, elas já estão dentro de nós. O Senhor nos deu vários verbos imperativos, porém, por exemplo, nos Salmos, quando o Senhor fala, não temas o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a mortandade que assola à noite, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Então, esses verbos estão no imperativo. Então, quer dizer, dentro de nós existem ferramentas para que nós possamos acionar, para que nós não venhamos a ter medo. Em tudo dai graças. O mundo está caindo sobre a nossa cabeça, mas o Senhor fala que dentro de nós existem ferramentas para que a gente possa em tudo dar graça. Regozijar sempre é uma ordem do Senhor. Então, nós precisamos aprender a não dar um cartão de crédito Black Infinity para a nossa emoção. Porque a nossa emoção é linda. A gente faz planos, a gente corre atrás dos nossos sonhos, mas a emoção, ela é sempre infantil, a emoção é sempre imatura, ela compra o que não lhe pertence, paga caro, paga com a nossa paz. Por exemplo, ela compra um olhar atravessado, aí aquele olhar estraga o momento, estraga a tua tarde, estraga o teu dia, pode estragar uma vida inteira. Então, a emoção, ela é muito bela, mas ela precisa de liderança, ela precisa receber a liderança do eu, da consciência crítica, porque a emoção, ela compra muitos pensamentos que nem o eu está autorizando, e ela paga muito caro, paga com a paz. Também nós precisamos aprender a gerenciar os pensamentos e as emoções para que nós possamos vencer uma síndrome terrível que chama síndrome predador-presa. É uma síndrome fatal onde o nosso eu, ele é sequestrado, ele é aprisionado, ele é encarcerado para dentro de uma janela killer, que é uma janela duplo P. Ela tem duplo poder, ela tem o poder de ser retroalimentada, de expandir o locus dentro da grande cidade da memória, bloqueando muitas janelas lights que iluminam o eu, que dão respostas inteligentes, altruístas e generosas num determinado foco de tensão. Então, essa janela killer, ela tem o poder de bloquear todas as janelas lights. Então, milhares de janelas são fechadas. O eu, ele é enclausurado dentro dessa janela killer, e essa janela tem o poder também de deslocar a personalidade. Então, muitas pessoas que você fala, meu Deus, mas essa pessoa era tão forte, tão lúcida, como que ela pôde falar isso, como ela pôde fazer aquilo? Isso, amadas, está na base de muitos homicídios, suicídios, reações descontroladas. Então, nós precisamos aprender a ter gestão da emoção, a gerenciar pensamentos e emoções, para que o nosso eu, a nossa consciência crítica, a parte líder do nosso espírito humano, seja autor do teatro da nossa psique e seja o piloto da nossa aeronave mental. Lembra quando aquele copiloto com problemas psiquiátricos tomou
o manche do avião e jogou o avião sobre os Alpes suíços, os Alpes franceses, não sei. Isso acontece na nossa mente. Muitas vezes o nosso eu, ele é tão tímido, tão imaturo, tão infantil, que ele fica jogado na plateia e quem fica fazendo todo o teatro são os fenômenos inconscientes. E a pessoa fica lá de braços cruzados, vendo o terrorismo na mente dela, e acha que é assim mesmo, que nunca ela vai mudar, que é assim mesma, ela é daquele jeito, que ela nunca vai mudar. Então, nós precisamos aprender a como fortalecer o nosso eu, a nossa consciência crítica, porque ele tem que ser o líder do teatro, ele que leva mente, vontade, emoção a se submeter ao Espírito de Jesus, a submeter a mente de Cristo. E essa é a maneira de nós vencermos as masmorras emocionais, é fazer o exercício do Espírito. O exercício do Espírito é o exercício do eu como líder do teatro mental. E isso vai fazer com que, matematicamente, nós venhamos a desfrutar do quê? De vida e paz, como diz Romanos 8:26. Se nós colocarmos a mente no Espírito, se nós conduzirmos a mente ao Espírito, nós vamos desfrutar de mente e paz, de vida e paz. Mas quem que leva a mente para o Espírito? É a parte líder do nosso eu, da nossa vida, que é o nosso eu, que é a nossa consciência. A nossa consciência, ela tem que liderar o teatro mental. Então, o exercício do espírito é um exercício do eu. É um exercício que nos leva a viver Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz, né? Mas não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, não mais eu, esse eu é o ego freudiano. Esse eu é a vidinha independente de Deus. Então, não mais eu, porque esse eu vive aquelas experiências de Gálatas 5, de 19 a 21, que é a prostituição, que é a impureza, que é os ciúmes, que é a inimizade, que são as facções, as panelinhas na igreja. Então, não mais eu, não sou eu que tenho que viver, mas Cristo vive em mim. Esse é o viver do novo homem. O novo homem tem Cristo, nasceu de novo, e o novo homem não perde a sua identidade, porque tem em mim. Cristo vive em mim. Então, Cristo é a realidade da parte A do versículo 25 de Gálatas 5, que fala assim, que aqueles que vivem no Espírito, então, mas Cristo. Mas aí, quando continua o versículo, mas Cristo vive em mim, é a realidade da parte B do versículo 25 de Gálatas 5, que é o andar no Espírito. Então, nós podemos ter Cristo no nosso Espírito, mas nós podemos não andar no Espírito. Então, para que nós venhamos a nos despir do velho homem, e nós possamos nos revestir do novo homem, este é um exercício do Espírito, este é um exercício da nossa consciência, do nosso eu sendo líder do teatro mental. Amadas, e quando nós exercitamos o nosso espírito, nós renovamos a nossa maneira de pensar. Efésios 4, de 22 a 24, fala sobre isso, e Romanos 12, 2 também. Então, ser renovados na nossa maneira de pensar é um exercício do nosso eu, é um exercício do nosso espírito, levando todos os nossos pensamentos, emoções e vontade à liderança de Cristo e à mente de Cristo. E quando nós colocamos a mente no Espírito, né, nós desfrutamos da vida, de paz, de descanso, de alegria, é automático, é matemático. O que nós precisamos é fortalecer o nosso eu para que ele seja o líder do teatro mental. E quando nós vivemos essa realidade do eu sendo líder do teatro mental, nós levamos o nosso ser à transformação, porque o eu lidera e conduz a alma ao Espírito de Jesus. E nós desfrutamos de 2 Coríntios 3:18, que nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Senhor. E também você liderar, o seu eu liderar o teatro mental e levar a mente, vontade e emoção a se submeter à mente de Cristo, isso é negar a si mesmo. E isso é tomar a cruz. A cruz não é um desafeto, a cruz não é uma situação exterior, o seu parente, a sua mãe, sua sogra. A cruz é a cruz de Cristo. Só Jesus tomou a cruz. E essa experiência está no nosso espírito. Então, quando nós lideramos, quando a nossa consciência lidera a mente, vontade e emoção,
e conduz ela à mente de Cristo, isso é negar a si mesmo. E isso é tomar a cruz. Então, tomar a cruz, irmãs, é uma incrível experiência do exercício do nosso eu como líder da nossa vida, de nós sermos realmente o piloto da nossa aeronave mental. E mais ainda, quando nós lideramos o teatro mental, nós somos levados para o reino. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 5, 6, 7 e 11, mostra que quando nós somos líder do teatro mental, nós associamos a nossa fé os frutos do Espírito, que é a mansidão, o domínio próprio, a fraternidade, o amor ágape, a perseverança. Então, nós lideramos o nosso teatro da mente para que nós venhamos a submeter toda a nossa emoção e todos os nossos pensamentos a essa experiência de acrescentar a nossa fé às virtudes humanas elevadas, para que nós possamos ter, como diz no versículo 11, a nossa entrada no reino amplamente suprida. E o que leva a fortalecer o nosso eu? Existem muitas experiências, por exemplo, quando você sofre uma doença, muitas pessoas pegaram Covid, nós tivemos muitos medos nesses últimos 2 anos, quando nós sofremos um acidente que a gente supera, a nossa consciência ela fica mais apurada, a gente começa a dar tempo de qualidade para os nossos filhos, a gente começa a dar valor para o que realmente tem valor. Então, a superação de doenças e de acidentes fazem com que a nossa consciência seja fortalecida. Todas as técnicas de gestão da emoção, contempladas pela teoria da inteligência multifocal e outras teorias, também fortalecem o nosso eu como líder do teatro mental. E isso a gente pode falar num outro momento. Mas o que potencializa a enésima potência, o nosso eu, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãs, ela é viva, ela é eficaz, ela divide alma de espírito, ela é operante, ela opera infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ela é capaz de separar alma de espírito, nos tirar da terra, nos levar para os céus, nos levar para outra dimensão, da terra para os céus, nos levar para a dimensão do espírito e nos levar para a dimensão da felicidade. Então, irmãs, a palavra de Deus, ela pode potencializar o nosso eu, a nossa consciência, para que essa consciência seja a líder do teatro mental. E gostaria de dizer, irmãs, o que arde no coração de Deus. O que arde no coração de Deus é a edificação. O Senhor não vai edificar com madeira, com palha, com feno, mas Ele vai edificar com ouro, com a vida dEle, com a prata, que é o arrependimento, a experiência da redenção, e principalmente com as pedras preciosas. A gente vê que toda a experiência da Nova Jerusalém é recheada de pedras preciosas, que é o fruto da nossa transformação, que é feita pelo Espírito de Deus, pelo fato de nós fortalecermos a nossa consciência e levarmos todos os nossos pensamentos, vontade, emoção, toda a nossa alma a submeter ao Espírito de Jesus e à mente de Cristo. E com isso nós vamos ganhar a nossa alma. Por isso que o que o Senhor mais deseja é salvar a nossa alma. Como diz em 1 Pedro, capítulo 1, 9, obtendo no fim da vossa fé a salvação das vossas almas. O inimigo quer que a nossa alma seja corrompida, ele quer matar, roubar e destruir. Mas o Senhor quer salvar a nossa alma, que toda a nossa alma se submeta à liderança do Espírito, à mente do Senhor Jesus. E, amadas, para finalizar, eu gostaria de falar que também o que arde no coração de Deus é trazer a manifestação do reino. A manifestação do reino, irmãs, vai ser o cumprimento de todas as promessas, de todas as alianças que o Senhor fez à casa de Israel. Como diz em Isaías 49, no versículo 8, versículo 14, versículo 15, 22 e 23. Eu gostaria de ler aqui na versão King James, eu acho que eu estou... A versão King James, que diz assim, a prometida restauração a Israel, no versículo 8 do capítulo 49 de Isaías. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação, guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Aí o Senhor diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte
que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu toda a vida não me esquecerei de ti. E no versículo 22, o Senhor diz, assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Aí no versículo 23 ele diz assim, que reis serão os teus aios, e rainhas tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu, Senhor, e que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Amadas, então nós precisamos, sabe, orar pelo povo de Israel, porque, como o irmão Pedro Dong, ele falou na última mensagem, o remanescente de Israel, ele vai clamar, bendito, bendito que vem o nome do Senhor. Isso vai acelerar a volta do Senhor. E quando o Senhor aparecer, aqueles que não creram no Senhor, eles vão ver que eles crucificaram o autor da vida. Mas o remanescente de Israel vai ensinar no reino milenar todos os povos a adorarem a Deus no Espírito. Por isso eu gostaria de também terminar lendo com as irmãs o Salmo 122, que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como uma cidade bem unida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai, orai pela paz de Jerusalém, irmãs. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amadas, essa é a mensagem que eu queria dar para vocês. Eu sei que